Umbral, ele seria uma criação mental ali do pensamento daqueles que estão ali ou uma criação real? Umbral é uma criação mental. O umbral é um estado de consciência, né? A gente tem que entender primeiro o que é umbral, Uhum. né? Ele foi tão bem difundido aí pela doutrina, mas assim, principalmente depois do livro Nosso Lar, Sim. né? Que se utilizou essa palavra umbral. É um estado a qual todos nós somos direcionados e onde uma coletividade se encontra, onde todos pensam iguais. Não há caminho, se assim dizer, para a espiritualidade superior se a gente não passar pelo umbral. O que é o umbral? É um pórtico, né? Uhum. Umbral, as casas antigas tinham aquele pórtico, aquela entrada, aquilo ali é umbral. Então era um termo que era usado. Então André Luiz, quando ele fala de umbral, a gente já associa a uma região escura, pantanosa, lodosa, mas na verdade é um estado de consciência a qual todos os espíritos passarão. Uns ficarão em maior tempo, outros não, dentro daquele estado de pensamento. E o estado de pensamento, ele gera força e ele gera características. Então, as pessoas que estão vivendo aquela força pensamento, aquele estado vibracional, se agrupam em grupos afins e ali eles existe uma outra característica de vida. E ali eles ficam por um tempo. Há características do umbral que a gente aprendeu, que nós estudamos, vimos, estudamos no livro Nosso Lar, mas temos outras características de vida espiritual com essas características de força-pensamento umbralinas. Porém, a gente não deve se deter tanto a isto como uma grande preocupação. E aí eu volto a falar um pouquinho da experiência da minha mãe. A minha mãe, antes de desencarnar, ela estava um pouquinho doentinha. Ela falou assim para mim: Ricardo, eu acho que eu vou desencarnar. Aí eu falei assim: mas por que, mãe? A senhora está tratando, etc. Ela falou assim: olha, porque essa noite eu sonhei que eu fui para um lugar, era um lugar seco. Não tinha uma vegetação. Era tudo ruas de barro. Parecia aquelas imagens do sertão nordestino de antigamente. Que era aquelas regiões áridas e Sim. tal. Então, ela falou assim, a região era daquela característica. E as pessoas que ali viviam também eram pessoas esquálidas, pessoas magras, e ela até usou um termo assim, pessoas secas. Uhum. E ela ficou ali por algumas horas, ela experimentou grande angústia. E depois vieram buscar ela. Minha mãe veio a desencarnar e não demorou muito tempo para ela se comunicar, juntamente com outro irmão que eu já havia desencarnado. E ela veio se comunicar, ela manifestou espiritualmente e eu tive um contato com ela, visual e de forma telepática. Né? Então, conversava com ela sem precisar expressar palavras e ela se colocava espiritualmente visível, ela e esse meu irmão. E ela falando que ela havia realmente, aquele momento que ela passou por aquele estado, ela foi resgatada e seguiu para um local onde a gente identifica como posto de socorro e depois, assim preparada, ela foi para o local de destino onde ela se encontra até hoje. E ela contou essa experiência, né, sobre a passagem dela, que hoje ela reside no plano espiritual juntamente com este meu irmão que havia desencarnado anteriormente aos outros irmãos que eu também recentemente perdi. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.